conhece, não conhece a minha história, então eu tô trazendo aqui um resumo de tudo. Eu sempre trabalhei, sempre que eu digo mais de 30 anos, que eu trabalho na área financeira, tá? Trabalhei em diversos segmentos, só saí da área financeira para abrir uma franquia, né, no ramo alimentício. Não é o meu segmento, não entendia nada, foi um risco mesmo, eu e meu marido. Não deu certo, a própria franqueadora faliu, automaticamente os franqueados também, né, tiveram que fechar e nós tivemos que recomeçar. Foi o nosso primeiro recomeço. Então voltamos a trabalhar como CLT na área que nós já conhecíamos, que era o comércio exterior, que temos uma bagagem, mais de 20 anos de experiência, e começamos a construir nossa vida, nosso lar, tudo de novo. Então fizemos isso e depois de 6 anos que nós havíamos voltado, né, estávamos já nos estruturando, tivemos a oportunidade de montar a nossa própria empresa no ramo de comércio exterior, que é onde nós sempre tivemos muita experiência. Então, montamos durante mais de 12 anos, foi muito bom o faturamento, foi êxito. Tivemos oportunidade também de expandir em outros segmentos, montamos agência de turismo, correspondente cambial, só que um pouco antes da pandemia mesmo estourar, já teve a China, que era o nosso carro-chefe, como na importação e exportação, acho que é o carro-chefe de muitas empresas, começou a cair os movimentos, os embarques, os clientes começaram a atrasar, tem inadimplência, a nossa inadimplência é alta, né, porque nós estamos falando de questão de 2 anos e para quem conhece esse segmento, a maioria das dívidas é tudo em dólar. Então, assim, foi muito difícil, perdemos, não tudo, mas muito. Perdemos credibilidade, os créditos, nome na praça, perdemos carro, não perdemos casa, mas tivemos que fechar as empresas por falta de faturamento. Então, assim, oficialmente não fechamos, né? Porque para quem conhece sabe que nós não podemos fechar a empresa com dívida. Estamos com processo jurídico com os clientes, enfim. Só que eu sempre gostei da área holística. Então, só que fazem 16 anos que eu me aperfeiçoo. Até então era por hobby. Então eu me certifico, fiz vários cursos, várias certificações de diversos cursos, técnicas, conhecimentos, e isso há 16 anos que eu me certifico. Mas eu sempre gostei da área holística e da área oculta. Tudo que é ocultismo, já passei por muitas religiões, então aprendi com todas, respeito todas as que eu passei, as que eu não passei, mas eu estudo, porque eu acredito que a gente sempre pode tirar um bom proveito dos ensinamentos das pessoas. Eu hoje não sigo nenhuma religião porque opção, tá? Então eu optei pela espiritualidade universalista. Mas voltando para a transição de carreira, que é o foco, o meu foco. E então nós, por causa da pandemia, nós tivemos que mudar, perdemos tudo e tivemos que recomeçar. Recomeçamos, só que eu sempre trabalhei, sempre, grávida, desde os 13 anos, eu gosto, eu me sinto útil, sempre gostei, é a palavra exata, útil, eu gosto de me sentir útil para as empresas e para mim mesma. Então eu sempre trabalhei, e só que sem receita entrando, eu e meu marido conversamos, optamos em voltar novamente pro mercado, para uma recolocação. Meu marido conseguiu a recolocação, né? Só que eu não.
Eu tentei muito, em muitas empresas, contatos, conhecidos, até fui convidada para fazer parte de um projeto que eu tenho certeza que esse projeto é maravilhoso, mas não é para mim no momento. Então, como eu já tinha essa bagagem, né, de conhecimento, com a espiritualidade também, expansão de consciência, eu estava tentando e já comecei a entrar em desespero, né? Que boleto não para, cobranças não param e a gente precisa dar uma guinada na vida. E foi aí que, sabe, a espiritualidade me deu um tapa na cara. Até quando você vai fugir do seu propósito? Até quando você não vai fazer o que você gosta, o que você ama? E aí eu conversei com meu marido, evidente, né? A gente tá sempre junto em tudo, minhas filhas, a minha família, a minha base. E eles, né, me deram muita força. Sim, é o momento. Então, sim, foi o momento certo? Não. Poderia ser agora? Pensando friamente? Não. Mas eu demorei 16 anos para fazer essa transição. E qual era o momento certo? Se for comparar com hoje, poderia, porque eu estava muito bem financeiramente, tinha uma estabilidade, viajando muito, aproveitando muito, contribuindo com muitas pessoas, instituições, enfim. Então, e agora, na minha cabeça não era o momento, porque eu ia abalar, teria que abrir mão do meu patamar financeiro. E eu sempre fui muito materialista, pode-se dizer assim, mas eu gosto de viver bem. Então eu gosto de bens materiais, eu gosto de ter um conforto na área financeira. Não é errado, tá? Então quem acha que para ser terapeuta tem que fazer tudo de graça, você tem que ajudar as pessoas de graça, não é digno ser rico. Gente, isso é crença, tá? Isso eu já aprendi. Dinheiro é muito bom, dinheiro move o mundo, sim, tá? Quem fala que dinheiro não é tudo, pode ser que não seja tudo, mas é uma boa parte. Mas isso é outra coisa. Mas eu gosto de dinheiro, sim, trabalho hoje fazendo o que eu gosto, sim, em troca de receber e de ganhar por isso, tá? Isso é uma transição de carreira. Tem muitos desafios em toda a transição de carreira, mas tudo vai de você, da sua vontade de fazer a diferença no mundo, impactar pessoas, impactar vidas. Estou falando isso porque esse é o meu propósito, tá? Então eu saí de uma carreira estável, que é a área financeira. Então, mesmo fechando minhas empresas, eu poderia trabalhar em qualquer segmento, porque a área financeira tem todos os segmentos, tá? Mas eu sempre quis muito mais. Eu não gosto de ficar parada, estagnada. Eu acredito que nós nascemos, nós encarnamos com um propósito coletivo de evolução. Então, evolução pessoal, evolução coletiva. Então eu me posicionei perante as redes sociais, me assumi como uma terapeuta holística, tá? Tá sendo muito gratificante. Ainda não estou no patamar que eu gostaria, porque como eu sou muito perfeccionista, e gente, isso não é virtude, tá? Mas eu quero sempre estar máximo próximo da perfeição. Perfeição a gente sabe que não existe, mas, né, pra mim, eu me cobro muito. Então eu falei assim, não, chega, já que é pra fazer, vamos fazer com a bagagem que eu tenho, tá? E assim, modéstia à parte, é bastante, tô conseguindo sim ajudar e contribuir, na verdade é contribuir, tá? Porque a gente só ajuda quem quer ajuda. Então eu tô conseguindo contribuir com algumas pessoas, tô começando a fazer o meu público, tô começando a descobrir meu nicho. Dentro dessa minha transição de carreira eu já tô com um grande sonho
que não somente impactar as pessoas, mas também o mundo corporativo, que é da onde eu vivi, da onde que me deu sustento de mais de 30 anos. Então, por que não conseguirmos humanizar o mundo corporativo, né? Então, mas esse é um outro passo que eu estou construindo, mas que eu vou realizar também. Se eu cheguei até aqui, eu vou conseguir realizar. Eu queria mostrar para vocês que estão pensando numa transição de carreira, e uma transição de carreira a gente não limita só a sair de um emprego e querer empreender. Também tem essa possibilidade, mas nada impede de você fazer uma transição de carreira e continuar, se você gostar de uma segurança, né? É uma segurança até a página 2, né? Ao meu ver, mas cada um tem que fazer o que faz sentido para si. Eu gosto muito do empreendedorismo. Eu acredito que todos tenham condições, sejam capazes, mas tem que gostar de empreender. É difícil? É difícil. É impossível? Não, não é impossível. Mas você trabalhar como CLT ou hoje em dia como PJ também é difícil. Porque você tem que se sujeitar e se submeter a muitas coisas. Muitas regras. Regras é boa, porque dá uma organização, né? E eu adoro organização. Mas também tem as suas dificuldades. Então, tudo na vida tem seus desafios, mas tudo vai como você aprende a lidar com eles e que importância que dá. Às vezes tem um desafio que nem é muito gritante, que nem é muito difícil mesmo, e se você conseguir, se você levar com mais leveza, você resolve muito fácil, tá? Então, todo mundo tem condições de fazer uma transição de carreira. E qual é o momento certo? O momento que você decidir, o momento que você parar para pensar e falar assim, eu estou fazendo o que eu amo, eu estou feliz onde eu estou sendo útil, eu estou servindo. E se você tem medo, se você tem receio de fazer essa transição, começa aos poucos, você não precisa fazer tudo de uma vez. Começa a conciliar a sua carreira atual com o que você projeta para o seu futuro. Tudo é questão de planejamento. E detalhe, não demore tanto tempo como eu demorei, 16 anos. Por comodismo, tá? Não foi por falta de coragem, foi por comodismo, por não querer sair da minha zona de conforto, que sempre eu privei muito de não abrir mão da minha vida financeira. Então, é uma oportunidade. Então, por isso que eu tô vindo aqui, para quem não me conhece, tá? Então, assim, eu não estou caindo de paraquedas. Eu tenho experiência, eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento e o melhor de tudo, a minha experiência é na minha própria vida. Tudo que eu ensino, tudo que eu aplico é porque eu testei em mim primeiro. Então, assim, eu trabalho muito com a área energética, tá? É muito forte para mim. Eu acredito não, isso é provado já cientificamente, tudo é energia. Então, a gente só recebe o que a gente está emanando. E eu sou a prova mesmo disso, porque eu nunca fiquei sem trabalhar, como eu já falei, né? Tô repetindo. E só que nesse momento eu não queria mais o mundo corporativo para exercer a função, para trabalhar. Tá? Eu vou voltar para o mundo corporativo de uma outra maneira para fazer a diferença no mundo corporativo das empresas que já existem, tá? Então, mas eu sempre, não era isso que eu estava vibrando. Então eu ficava me questionando, falei, nossa gente, eu nunca fiquei tanto tempo sem trabalhar, 1 ano da minha vida inteira, desde os 13 anos, ficar 1 ano sem trabalhar. Aí eu comecei a me questionar, falei, por quê, né? Porque não tô vibrando, não era isso que eu queria. E é evidente que eu não ia receber nenhuma proposta,
porque eu não queria, não estava condizendo com o que eu estava vibrando. A minha vibração era sim para o mundo holístico, era para ser útil para as pessoas, era para impactar as pessoas. E por que não usar as minhas habilidades, as minhas qualidades que eu desenvolvi ao longo de todo o tempo que eu trabalhei, que é liderança, sabe, que é coragem. Todo mundo tem isso dentro de si, é só despertar, é só fazer conhecer através de ferramentas. Então eu trabalho bastante com a parte energética, cura energética, continuo me desenvolvendo, tá? Não é só porque agora eu assumi, me posicionei como terapeuta holística que eu vou deixar de me aperfeiçoar cada vez mais. Tem muita coisa, nós conhecemos nem 5% do nosso universo e já descobrimos que tem outros multiversos. Então, nem o céu não é o limite, sabe? Então, o que eu puder contribuir para fazer a diferença na vida de vocês, quem quiser ajuda, quem se permitir, quem se conectar, sabe? Olhar para si, porque toda evolução começa na gente. Então, e tudo começa pelo autoconhecimento. E é maravilhoso quando você começa a se questionar coisas bobas. Música. Eu gosto dessa música ou eu ouço porque é a moda. Eu gosto dessa comida ou porque eu sempre comi a mesma coisa. Eu gosto de viajar para determinados lugares porque as pessoas falam que é bom. Não, você começa a olhar para você, você começa a fazer valer o seu autoconhecimento, a sua essência. E ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Então, o que você tem de melhor tem que aflorar, uma habilidade natural. Então, olha, sente, o seu termômetro é o seu coração, sente no coração o que faz ele vibrar, seja na área profissional, seja na área pessoal, e é tudo um equilíbrio, e dá para ser muito feliz, equilibrando todos os âmbitos. Não é porque você é bem-sucedida financeiramente que você tem que ser infeliz em relacionamento que eu digo em todos, familiar, de amizade, afetivo. Não, dá pra ser feliz em tudo, é tendo equilíbrio em tudo. E você fazendo o que você gosta, que é a maior parte do tempo que a gente passa trabalhando, você vai estar vibrando alegria, você vai estar mais tranquila até para resolver outras áreas da sua vida que pode ser que não esteja tão bem. E é isso que eu quero oferecer, que eu venho oferecer hoje. É você conseguir um equilíbrio para você ser pleno, feliz em todos os âmbitos, em todos os pilares da sua vida. Tá bom? Eu estou à disposição, me sigam nas redes sociais, estou construindo um canal no YouTube que vai ter muita coisa legal, não somente na transição de carreira. Eu vou falar de espiritualidade, eu vou falar de superação, vou falar também muito de liderança, tá? Tudo que você pode desenvolver. Então, por que não? Lógico, o meu nicho, tá? A gente tem que estar focado em alguma coisa. O meu nicho é a transição de carreira, porque é a minha experiência. Eu quero humanizar, sim, o mundo corporativo, tá? Por mais que hoje em dia a tecnologia tenha muita inteligência artificial, ótimo, mas não se esqueçam, consumidores são pessoas, e pessoas se conectam com pessoas, não com inteligência artificial. É ótima a tecnologia, nos ajuda para a nossa prosperidade, para a gente inovar. Isso é muito bom. Não podemos também ficar estagnado. O marketing digital está aí para isso, a pandemia nos mostrou isso. Então, se a gente não nos adequar para as novidades, a gente vai ser um dinossauro. E não é a questão. Vamos aproveitar,
tudo o que o mundo, o universo, o multiverso está nos proporcionando, todas as dimensões, mas vamos aproveitar de uma maneira para nós. Vamos entrar no fluxo dessa transição planetária, não só transição de carreira, tá bom? Vamos olhar pra gente. Então, eu vou vir com muito conteúdo de valor e o que fizer sentido, você curte, o que não fizer, você questiona, tá? O que eu vou apresentar o meu ponto de vista, o conhecimento que eu tenho, mas questione, não aceite tudo de ninguém. Tudo, as coisas têm que fazer sentido pra você. E pode ser o que faz sentido pra mim, não faço pra você e tá tudo bem. É essa a diferença. Isso é uma sociedade. A gente aprender a viver com as diferenças, tá bom? Eu agradeço muito a todo mundo. Estou à disposição, se tiver dúvidas, se tiver curiosidades, me chame no inbox, no chat, tem o WhatsApp. Vamos evoluir, vamos nos dar a oportunidade de fazer a diferença, tá bom? Obrigada!